Lucy and the Vampire Diaries. A teoria instrumentalista prevê as parcialidades dos jornais. Ela é a base para entendermos a teoria dos definidores primários que vamos falar hoje. Diante disso, eu preciso perguntar: será que é possível ser imparcial? Imparcialidade é um mito, e um mito bastante recorrente e que a gente está lidando o tempo inteiro. Nesse momento de crise que o Brasil vive, o tempo todo a gente vê nos noticiários, a gente vê pessoas falando que as coisas precisavam ser mais imparciais, as notícias precisam ser mais imparciais. A gente exige imparcialidade da mídia, mas a gente não chega a parar e pensar se existe a possibilidade de imparcialidade. Imparcialidade é um aspecto ilusório. Ou seja, todo conhecimento, todo saber, ele está vinculado a uma dinâmica de poder e de inter-relações na sociedade. Portanto, saber, conhecimento, notícia, ou seja, das coisas mais corriqueiras até o saber acadêmico produzido dentro das universidades, ele passa por dinâmicas de interesse, de relação, ou, como a gente gosta de dizer, vieses políticos. Isso é inerente à formulação de ideias, à formulação de conhecimento. Portanto, não existe a ideia de imparcialidade propriamente possível numa narrativa ou numa notícia sequer que a gente dê sobre algo. Ninguém está verdadeiramente isento de tendências políticas. A opinião de que arte não deveria ter a ver com política é em si mesmo uma atitude política. George Orwell. Nesse contexto, a parcialidade dos jornais se divide em duas correntes principais: direitistas e esquerdistas. Isso mesmo, a direita e a esquerda política têm tudo a ver com essa teoria. Por um lado, a direita vê o jornalista como algo ruim, um anticapitalista que distorce as notícias para espalhar sua ideologia. Os jornalistas, então, são vistos como doutrinadores e manipuladores das massas populares da sociedade. Ao contrário da direita, a esquerda entende que os jornalistas são pressionados pelos seus patrões a reproduzir ideologias capitalistas. Portanto, neste caso, a distorção vem por parte do empresariado, que deseja espalhar ideologias como do individualismo e privatização. Entendeu? E embora seja impossível ser 100% imparcial, os jornais tentam se prender somente aos fatos. Por meio de técnicas e recursos que buscam a imparcialidade, a Folha se propôs a fazer uma campanha expondo sua neutralidade. Ingênua ou ética? Complacente ou pragmático? Destemperado ou franco? Poste ou sucessor? Autoritário ou firme? Você vai ler todo tipo de opinião na Folha. Mas nas reportagens, só publicamos aquilo que aconteceu. Folha. Aberta opiniões, fechada com os fatos. Mas afinal, onde entra a teoria dos definidores primários nisso tudo? Então, a teoria dos definidores primários também considera que as notícias são distorcidas. Porém, a distorção acontece por parte das fontes, que geralmente são privilegiadas socialmente. Elas seriam responsáveis por fornecer entrevistas manipuladas aos jornalistas. Pode parecer estranho fontes que influenciam as notícias, mas isso é mais comum do que você pensa. Vamos analisar um caso concreto para você entender. Em maio do ano passado, o jogador Neymar foi acusado de estuprar a modelo Nájila Trindade em Paris. Vamos conferir os dois depoimentos. Em entrevista para o programa Conexão Repórter do SBT, a modelo contou sua versão do acontecimento. Vamos conferir. Você foi de fato vítima de estupro por parte do jogador Neymar ou foi uma relação sexual consentida? Fui vítima de estupro. Você foi vítima de estupro ou foi apenas uma agressão? Agressão juntamente com estupro. Você viajou para Paris com que expectativa, Nájila? De ficar com ele, de encontrar com ele. Isso de realizar um desejo meu. Isso incluía uma possível relação sexual? Obviamente. Você pensava nisso? Sim. Estava preparada para isso? Estava. Era algo já consentido, consensual entre vocês? Era. Eu tinha um desejo de ficar com o Neymar. E quando eu chego lá, estava tudo bem, estava tudo legal as mensagens. Uhul, eu ia conseguir, entendeu? Só que quando eu cheguei lá, ele estava agressivo. Totalmente diferente daquele cara que eu conheci nas mensagens.
Até aí, tudo bem. Como eu tinha muita vontade de ficar com ele, falei, ok, vou tentar manejar aqui. E a gente começou a trocar carícias, começou a ficar, a se beijar. E daí ele me despiu. Até então foi tudo consensual? Foi. Até aí tudo bem. Sim. Só que depois ele começou a me bater. E eu falei assim, nos primeiros, ok, tava tudo certo. Só que depois começou a me machucar muito. E eu falei, para. Você falou isso de forma clara? Falei, para, está doendo. E ele falou, desculpa, linda. Ok, continuamos. Deitados na cama, rolando e tal. Eu falei, você trouxe preservativo? Porque eu não tenho. E ele disse, não. Eu falei, então não vai acontecer nada além disso. Porque não podemos. Qual foi a resposta dele? Ele não respondeu nada. E a gente continuou. E ele me virou, cometeu o ato, e eu pedi para ele parar. Enquanto ele cometia o ato, ele continuava batendo na minha bunda violentamente. E depois eu girei. Foi tudo muito rápido, questão de segundos, e me retirei. Foi isso que aconteceu. Quando ele saiu do quarto, e eu comecei a entender tudo o que tinha acontecido comigo, e como ele foi estúpido, como ele foi ruim, como ele me violou e me violentou, eu quis fazer justiça. Você tinha expectativa de receber uma compensação financeira? Não. Eu quero justiça. Ele me fez muito mal e eu estou muito traumatizada até hoje por isso. Nesse vídeo podemos ver a modelo acusando Neymar de estupro. Ao se mostrar abalada emocionalmente em vários momentos, Nájila narrou os fatos para o repórter Roberto Cabrini. Já o jogador Neymar usou seu Instagram para postar um depoimento se defendendo da acusação de estupro feita pela modelo Nájila Trindade, como veremos a seguir. Estou sendo acusado de estupro. É uma palavra pesada, é uma coisa muito forte, mas é o que está acontecendo no momento. E o que aconteceu foi totalmente ao contrário do que falam, do que dizem. Estou muito chateado nesse momento, mas a partir de agora vou expor tudo, expor toda a conversa que eu tive com a menina, todos os nossos momentos, que é íntimo, mas é necessário abrir, é necessário expor, para provar que realmente não aconteceu nada demais. O que aconteceu em um dia foi uma relação entre homem e mulher, dentro de 4 paredes, algo que acontece com todo casal, e no dia seguinte não aconteceu nada demais, a gente continuou trocando mensagem, ela me pediu uma lembrança por filha, e eu ia levar, e agora fui pego de surpresa por causa disso. É o momento exato para todo mundo ficar sabendo sobre o que aconteceu. É ruim, eu me colocar nessa situação é bem chato. É muito triste acreditar que o mundo tá assim, que existem pessoas que querem se aproveitar, querem extorquir as outras pessoas. É realmente triste, realmente doloroso. Eu fui induzido a isso, foi algo que aconteceu, foi uma armadilha e acabei caindo. Mas que isso sirva de lição daqui em diante. Valeu, obrigado. Já neste depoimento, Neymar utilizou o Instagram para, além de esclarecer sua versão dos fatos, obter apoio de seus fãs também. O jogador explicou que foi alvo de extorsão, caiu na armadilha da modelo e negou ter cometido estupro. Este caso exemplificou bem a teoria dos definidores primários, porque as fontes contaram versões diferentes do acontecimento, ou seja, uma delas distorceu os fatos. Até hoje, o processo está em julgamento e não se sabe quem mentiu. A influência das fontes é tão prejudicial que alguns jornais já se posicionaram publicamente em relação a isso. A Folha, por exemplo, preparou outra campanha em vídeo, agora sobre a influência dos definidores primários, ou seja, das fontes. Então,
Para finalizar o vídeo, veremos a campanha a seguir. Tem gente que fala na Folha que ele comandou um grande esquema de corrupção no país, que ele é o maior bandido da República e que um condenado não pode concorrer à eleição. Também tem gente que fala na Folha que ele foi de longe o melhor presidente do Brasil, que ele é inocente e que a eleição sem ele é fraude. Você lê todo tipo de opinião na Folha, mas nas reportagens só publicamos aquilo que aconteceu. Folha, aberta opiniões, fechada com os fatos. Gostaríamos de deixar uma última pergunta reflexiva para vocês pensarem. Como diminuir a influência das fontes na apuração de um fato jornalístico?